Abra sua Bíblia sem delongas em Lucas capítulo 11. Vamos aprender algo aqui que o Senhor nos ensinou. Eu creio que vai te ajudar bastante. Você que veio com fé, você vai receber isso hoje. Abra o seu coração, como falamos ontem, ouça com o coração, não ouça apenas com os ouvidos. Nós falamos do avivamento. Para quem não estava aqui por esses dias, nós estamos vivendo o mês do avivamento. Amém, pessoal? Aprendemos em Abacuque 3, verso 2, que para que o avivamento aconteça ou ocorra, primeiramente é necessário ouvir. Aprendemos isso. Está na sua tela aí. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Se você quer experimentar essa grande bênção que vem da parte do Senhor, que é você estar avivado, estar para cima, você estar preparado para vencer suas batalhas, seus dilemas, suas adversidades, você precisa estar pronto para ouvir. Uma pessoa com dificuldade para ouvir, ela não vai ter convicção daquilo que ela precisa fazer. Primeiramente, precisamos ouvir. Há muita gente com dificuldade de ouvir a direção, ele gosta de falar. Pregamos ontem aqui em Provérbios 10, onde diz que a pessoa que muito fala, muito abre a boca, causa perturbação para si próprio, tropeça nas palavras. Temos que estar sempre mais preparados para ouvir, e falar um pouco menos e ouvir mais, porque dessa forma vai vir avivamento para nós. Amém? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então a palavra que você vai ouvir aqui hoje, não é a mensagem, não estou pregando esse texto novamente, só estou dando a introdução falando dele. Ao ouvir a direção que o Senhor passar para você, pegue isso como informação, respeite essa palavra direcionada por Deus para a sua vida, e daí em diante você pode falar, como ele falou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vale nós ressaltarmos aqui que quando ele pede isso, havia um enfraquecimento espiritual, um distanciamento, uma rebeldia tão grande do povo. As pessoas não queriam mais saber tanto da palavra. Será que você vê uma diferença dos dias de hoje? De você falar para alguém: amigo, nós vamos ter um culto especial e contamos com a sua presença. Alguns dão com os ombros: não, para quê? Mais um culto? Mais uma vez eu vou lá? Aí eu digo para você, meu irmão, que não é mais uma vez. Cada culto que você vem, há uma unção diferente para a tua vida. O anjo está passando com a bandeja agora preparada para te dar uma grande vitória. Se você está com o coração aberto, essa vitória já é sua. Quem estava ontem, ouviu o testemunho. Deixa eu procurar ele aqui. Meu irmão, ele contou um grande testemunho. Estava sentado ali, desse lado, meu lado esquerdo, seu lado direito aí. Uma causa há muitos anos da justiça. E a coisa não saía. E ele vindo aqui nos cultos, orando com fé. Ele falou: pastor, saiu. E o valor recebido, mas foi muito além do que eu poderia imaginar. A porta se abriu. Uma senhora ontem, que estava aqui à noite, ouviu o testemunho dela. Falou: pastor, eu vim aqui, eu pedi para o senhor fazer uma oração para mim depois do culto. Eu não dormi à noite fazia muito tempo. Alguém estava ontem à noite e ouviu o testemunho dela? Ouviram o que ela falou? Ela falou que está dormindo desde então como um bebê. Acho que deve colocar o despertador lá umas 10 vezes para ver se ela acorda. Glória a Deus. Na idade dela tem que descansar mesmo. Ou seja, Deus está operando, pessoal. Você que veio de perto, de longe, esteja preparado. Tem bênção para você hoje aqui. Em nome de Jesus. Vamos à palavra então? Deus quer avivar você. Lucas 11. Isso aqui é forte, hein, pessoal? Não vou falar da oração, porque o versículo 1 acima tem um título que diz assim: a oração dominical. A oração de cada dia. Não só do domingo, né? Porque alguém pode pegar esse texto e falar: não, todo domingo temos que orar assim. Não. É a oração do Pai Nosso essa aqui. Nela temos instruções do Senhor, mas não vou focar nela. Após ele falar para os discípulos que perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Como nós devemos fazer uma oração? Aí ele vai e cita: Pai nosso que estás no céu, quando orardes, orareis assim. Está escrito aí. E ele lhes disse: quando orardes, dizei:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tudo você já conhece. Eu quero resumir, vamos para o versículo 5. Ele vai contar uma parábola, ainda falando a respeito da oração. Se você se lembrar bem, Abacuque 3:1 diz, oração do profeta Abacuque. Está escrito aí, ó. Obrigado, minha filha, você está muito ágil. Olha o que diz aí, oração do profeta Abacuque. Para experimentar avivamento, você precisa ser alguém de oração também. São muitos pontos, saber ouvir, temer a palavra. Mas orar é fundamental, não tem segredo, não tem uma outra fórmula. Veja o que diz aqui, versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo, que hora? À meia-noite. Lhe disser, amigo, empresta-me o quê? 3 pães. Verso 6. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o quê? Apresentar-lhe. Então, esse amigo recebeu um amigo. Cuidado para não dar nó na sua cabeça aí, fique ligado, tá? Então, aqui trata de um homem, uma pessoa, né, um rapaz, que recebeu um amigo seu no seu lar. Esse amigo que recebeu esse outro amigo, ele tem o pouso, ele tem a casa, ele tem a moradia. Então alguém chega lá, olha rapaz, me dá um canto aí, olha, o canto eu tenho um espaço para você ficar. Mas diz aqui que ele não tem pão, ele não tem alimento. Isso aqui fala sobre nós, que às vezes estamos na igreja, mas está faltando pão. É a palavra para dar quando alguém está precisando. E nós temos que ter, pessoal. Salvo engano, você deve se lembrar bem, é Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Veja o que diz aqui. Você conhece bem o texto, né? Alguns aqui antigos de igreja. Para quem está começando, vale a pena. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido o varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que? Mas o que eu tenho. O rapaz não tinha um pão para compartilhar. Irmão, é lamentável alguém te procurar, mas o que seria isso? Falta de avivamento. Alguém fala, amigo, eu estou com uma luta no meu matrimônio, eu não sei, eu estou pensando até em abandonar minha família. Aí você, sem pão, fala, rapaz, fazer o quê? Faz parte da vida. Hoje em dia todos estão assim. Os casamentos são descartáveis. Os relacionamentos não duram muito. Não. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Está escrito em Eclesiastes. Você vai citar o pão, a palavra. O pão é a palavra. Diga a glória a Deus. O Pedro não tinha ali dinheiro, porque pão não é só dinheiro. O pão é a palavra de Deus nesse contexto aqui. A pessoa, Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então a palavra é o pão. Você precisa ter esse pão, esse alimento para compartilhar com alguém. A igreja primitiva tinha pão para compartilhar. Eu pergunto, você tem pão? Você tem esse pão? Você tem o alimento de Deus? Você está com esse fogo dentro de você para compartilhar com alguém que está precisando? Na sua casa? Sei lá, um sobrinho seu chegou na sua casa ontem, um parente seu. Minha tia, a coisa não está bem para mim. Você fala, então, fazer o quê, né, meu sobrinho? Não, só tinha que falar para ele. Quarta-feira tem um culto da Sagrada Família, eu estou intercedendo por você e eu vou te levar na igreja comigo. Domingo tem um culto do Espírito Santo, você vai estar comigo. Isso é compartilhar do pão. O amigo chega precisando de ajuda e você não tem o que fazer para ele. Você precisa ter o pão do Senhor em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, você precisa ter pão. Amém? Pergunta para alguém que está ao seu lado, tem pão aí? A irmãzinha disse ali, o pão engorda, pastor. Tira o miolo dele e come a casca só. Não engorda tanto. Ainda nesse contexto, só estamos começando. Atos aqui ainda, capítulo 20, vai lá.
versículo 7. O que acontecia com essa igreja aqui? Eles tinham pão para compartilhar. O pão é a palavra, pessoal. É o entendimento do Senhor. Para alguém que questiona os domingos da igreja, né, que acha que não é importante, eu viro e mexe, eu volto nesse texto aí. No primeiro dia da semana, poxa vida, que legal. Qual o primeiro dia da semana, meus irmãos? Poxa, você que não gosta de vir domingo à igreja, você que coloca outros programas à frente da presença de Deus, pega essa visão aí. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos, estavam todos juntos. Não tem esse negócio, não. Você que está em casa vendo uma live, assistindo um programa, tudo bem. Hoje não deu para você vir ao culto. Você está sem condições, digamos, físicas, ou talvez até financeiras, né? E você está assistindo aí, glória a Deus. Mas ao primeiro passo que tiver oportunidade, você deve vir para a igreja. Vai chegar um dia que vão desejar estar num templo adorando juntos, de mãos dadas, levantando as mãos juntos, adorando, e não vão ter oportunidade. Já tivemos um teste disso aí. 2020, pandemia. Quem se lembra? Quem na pandemia, pessoal, ficou com um desejo enorme de estar na casa de Deus, mas não podia, devido a restrições. Tem gente que não levantou a mão, né? Não, pastor, tá legal em casa. Perna esticada no sofá. Não diga isso não, meu irmão. Talvez se você não levantou a mão, eu imagino que talvez você não entendeu o que eu falei aqui. Você não tem ideia, irmão, de pessoas que recebi na igreja com lágrimas nos olhos. Tem um casal aqui que na época estavam conosco lá, eles sabem o que eu estou falando. Eu lembro que um dia a prefeitura liberou, o prefeito lá, deram poderes aos prefeitos, eles liberaram, alguns faziam, né, conforme pensavam lá. Ou conforme via na cidade, os médicos falavam, eles liberavam. Tudo bem, não vou questionar isso. E aí liberaram uma certa quantidade de pessoas. Eu me lembro que a gente estava fazendo uma live, estava até o garoto ali, a banda louvando, eu no altar, o pessoal filmando, e pouquinha gente mesmo, alguns obreiros ali, mas foi chegando gente. E aí a porta meia baixada assim, a outra toda fechada e uma meia assim, né? nem fechada nem aberta. E o pessoal botar a cabeça, está tendo culto? Eu disse, não, pastor, fazer uma live aqui. É até dia de Santa Ceia. Nós preparamos a Santa Ceia no plásticozinho, papel filme, o pessoal passava, pegava, ou tomava ali, ou rapidinho, fazia aquele drive-thru, o pessoal ou tomava lá, ou levava embora. O pessoal não quis levar embora, não. Não, pode entrar? Eu falei, irmão, mas não pode. Não, só um pouquinho. O pessoal chorava, deixa eu entrar, eu estou com saudade da casa de Deus. E abaixava na porta e entrava. E eu entrou 1, entrou 2, entrou 3, 4, 5, irmão. Os irmãos estão ali, devem lembrar disso aí, se é verdade. Aí se é cascata, pergunta para eles que estão ali. De repente o culto está todo cheio, eu falei, misericórdia, irmão. Passar o pessoal aí vai dar um problema. E tentei correr ali, mas o pessoal, não, mais, louvor e adoração, vai. Terminou, aquela multidão saiu do culto. Aí chegou o pessoal, né, da guarda civil, abaixou a cabeça. Tudo certo aí? Aí os obreiros, sim, tudo certo. Irmão, que luta, hein? Que batalha, irmão. No rastro, no rabicho do gato ali, que batalha. Mas você vê as pessoas, dá para você perceber, o povo, eu percebi, estavam sedentos, eles queriam. Meu irmão, é muito bom estarmos juntos. Salmos capítulo 133, você deve se lembrar disso, me perdoe a redundância. Leia, por favor, aí, pessoal. Ó, quão bom e o quê? Quão suave, que os irmãos vivam como? Temos que estar juntos, pessoal. Mesma fé. Eu aqui na região tenho que estar junto, os pastores junto, todos nós unificados no mesmo propósito. Os obreiros, você com o seu pastor. O missionário pregou isso sábado. Efésios 4, eu preguei para os irmãos ontem na Santa Ceia aqui dos obreiros. Somos um só corpo e assim estamos ajustados em nome do Senhor. Totalmente ligados, unidos, num só espírito. Aquela mensagem que o missionário trouxe falou muito ao meu coração. Não sei de quem assistiu em casa. Vamos ler rapidinho aí. Olha aí, ó, Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo, leia aí, e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, o quê? É o seu chamado. Qual é o seu chamado? Ser cristão, você é filho de Deus. Eu estava falando, alguns pastores estavam ali comigo agora há pouco, eu falei assim, irmãos,
Engraçado Paulo nunca chegou dizendo, eu sou o apóstolo Paulo. Se você pega os textos de Paulo, você não vai encontrar nenhum ele se apresentando primeiro como apóstolo, falando do cargo, da posição dele. Ele dizia, servo, Paulo, servo. Depois, vírgula, apóstolo. Primeiro somos servos. Primeiro servimos ao Senhor. Título e cargo. E aí até um pregador falou, pastor, tem até um trecho que ele fala assim, que ele tem tudo aquilo que ele tinha, que é aqueles títulos, né, oficial do rei, um líder da sinagoga, e falou, tudo isso é esterco. Aí diz que Paulo falava até 9 idiomas, um poliglota, fala vários idiomas. Um dia o irmão falando, pastor, o Paulo era troglodita, né? Eu falei, não, irmão, você não seria poliglota, não. Enrolei a língua aqui. Pois é. E você vê que ele não tinha apego a isso ou aquilo, ele queria servir. Paulo, servo. Então sejamos servos do Senhor. Digam glória a Deus. Então, volta lá. Falando do pão, de partilhar o pão, versículo 7, no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Foi um culto que se estendeu mais. Você não vê ninguém ali doido, cabeça perturbada, eu vou embora dessa reunião. Só tem, continuando aqui, não é a pregação de hoje, no verso 9, diz que um rapaz aqui dormiu lá na beira da janela. Quem já leu essa mensagem aí? Ele dormiu lá. Está muito longo. Aí caiu lá, quebrou o pescoço. Não é isso? Está escrito sim ou não? Ele morreu. Ele morreu. Aí o Paulo foi lá, pensou se o Paulo não fosse um pregador misericordioso? Ele foi lá, abraçou o garoto, orou por ele e ele voltou. A alma voltou para o corpo dele. Assim, Paulo, já que é um rebelde, eu estou pregando aqui, ele está na janela olhando para fora. Tem muita mensagem aqui. Ao invés de ouvir a palavra ministrada pelo seu pastor, ele está na janela, olhando lá de fora. Lá fora é mais atraente. Foi, coitado, ele caiu. Pega essa visão, irmão. Você está na presença de Deus, foca naquilo que Deus está falando com você. Deus está falando com você aqui hoje, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Então, vamos voltar, Lucas 11. Quero ser breve aqui para a gente terminar. Lucas capítulo 11. Pois que um amigo meu chegou à minha casa. Versículo 6. Vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Aprendemos aqui o primeiro passo. Temos que ter algo para oferecer para alguém. Inevitavelmente alguém vai te procurar, te pedir uma orientação, uma ajuda, uma oração, e você vai ter pão para compartilhar em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga, eu tenho pão para compartilhar. Amém, pessoal? Deus te levantou, te chamou aqui, porque Ele sabe que você tem pão para dar para alguém. Se não tinha, a partir de hoje você vai ter. Em nome de Jesus. Versículo 6. Isso aqui dá mensagem, hein, pessoal? Dá para falar do garotinho lá, dos 5 pães e 2 peixinhos, hein? No meio de uma multidão, ninguém tinha nada. Ele tinha. O garotinho tinha pão para compartilhar. Aleluia. Oh, essa é muito forte. Versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar, ou seja, para lhe dar. 8. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister, ou mister, que significa necessário. Se você não sabe, a pessoa lê a palavra mister, né? O missionário fala mister ou mister. Fala mister porque não há o acento aí. Então, vamos falar, substitua, né? Fica difícil para alguns, que vai lhe dar tudo o que houver de necessidade, sem alterar o texto, ou tudo que for necessário. Se você está pegando a visão, quem está compreendendo até agora, diga a glória a Deus. Um amigo chega na casa de um amigo e pede o pouso. Ele fala, tudo bem. O rapaz entra, eu tenho o pouso, mas não tenho pão. Por não ter o pão, ele fala, vou bater na casa do vizinho. Só que já é meia-noite, né? Pegue essa outra visão aqui. Quantas pessoas vão bater na porta? Agora, entenda no sentido espiritual. É uma parábola,
para compreendermos espiritualmente. Só vão bater na porta dos céus à meia-noite. O que significa isso, pastor? Quando a coisa está brava, quando a situação está difícil. Não estou falando que você não tem que buscar Deus nessas horas, temos que buscar. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Mas eu não posso buscar Deus só na angústia. Você vê que ele vai importunar o cara lá à meia-noite. Por que esperamos a noite chegar para então fazermos um clamor? Outra lição. Você não precisa esperar a coisa ficar russa, feia, para não falar aqui, o pessoal usa, né? Ficar preto. Por que não pode ficar roxa? Por que não pode ficar branca? Sem alusão, né? E sem brincadeiras também, com toda a seriedade. Não espere a coisa ficar, meu irmão, muito complicada, para aí você bater na porta do Senhor. Tem pessoas que só buscam a Deus quando a água bate na garganta. Ou está chegando aqui, passando no nariz dele. Aí ele, ô pastor Renato, eu estou numa luta aí, se eu puder orar por mim. Ô obreiro tal, ô obreira Maria, a senhora aí que faz a Santa Ceia, a senhora interceder por mim. Ou procurar um pastor aqui, ô pastor, por favor. Ô pastor Sintra, ora por mim, eu estou numa guerra aí. Mas você vai esperar a guerra chegar? Temos que estar preparados, igual aquelas noivas, as prudentes, claro, que antes do noivo chegar já tinha um azeite na botija, para a sua lamparina ficar acesa. Amém, pessoal? Levante sua mão direita e diga, eu preciso estar preparado. Amém, pessoal? Não busque o Senhor apenas à meia-noite. Não busque apenas à meia-noite. Não sei porque eu vou falar isso aqui. Às vezes você está com uma crise para resolver. Vamos pegar o exemplo de casais. E a pessoa fala, não, depois eu falo. Não, amanhã eu falo. Depois de amanhã eu falo. E vai acumulando muita coisa. E quando for falar, vai ser um turbilhão de coisas que não vai dar certo. Pode gerar um problema muito sério. Uma crise muito pesada. Porque quando deveria ter sido resolvido o caso, não fez. Fica segurando. Aí o saco fica enchendo. Parece aquela brincadeira que a gente fez com os casais, né? No encontro de casais. Não esse, o ano passado. A gente pegou lá a bexiga lá e aí ia enchendo. As mulheres estouraram rapidinho. Porque a dinâmica era, pensa aí naquilo que o seu marido faz que te incomoda e enche a bexiga. Uma irmã de uma vez já explodiu. Mas foi só bexiga explodindo, irmão. Paciência está pouca, hein, pastor? Pois é. Eu gostei, não é minha, quando não é minha, então dou os créditos. O pastor Helder, eu vi o negócio dele lá, engraçado, ele pegou uma lista lá, depois o Carlos me mandou. Eu esqueci de trazer para cá. Depois, se puder colocar aí. Quer agradar um homem, durma com ele, faça comida, não pergunte nada. Acho que foi só essas 3 coisas para o homem. Quer agradar uma mulher? Ah, meu irmão, seja eletricista, encanador, pedreiro, um bom amigo, psicólogo, psiquiatra. Põe o lixo para fora. Irmão, a lista. Eu vi que o vídeo estava demorando, o vídeo demorou acho que uns 10 minutos. Para falar dos homens foi 30 segundos. Durma com ele, faça comida, não pergunte nada. Da mulher, meu irmão, e foi até minha mulher que me mandou, não sei porquê. Pega a visão aí, varão. Falei, rapaz, tem que ser tudo isso aqui. Psicólogo, pedreiro, eletricista. Esse dia queimou a lâmpada, ela estava trocando as lâmpadas, acho que foi que era de energia, né? Eu mexendo, descia, subia, ia para outro lugar, fui lá, troquei a lâmpada. A minha filha, ei, o papai é eu demais. Tem que ser, quem vai subir? A sua mãe? Entendeu? Matador de barata. E eu conheço homem que não é matador de barata, não, irmão. Que negócio é esse? A mulher que tem que assumir a rédea. Tem homem que quando chove, não sei, aqui em Rio Preto quase não tem, né? Mas lá em Minas Gerais tinha às vezes, e tinha muito mais lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde fui pastor lá. Aparecia aquelas pererequinhas pequenininhas. Já viram uma dessas? Quem já viu? Tem muito em chácara, né? Aí na sua casa aparece lá, já apareceu? Da pequenininha. Aquela que fica no box do banheiro. Você está tomando banho, ela dá uma pulada aqui. Ela gruda aqui nas tuas costas, amigo. Pois é. Alguma mulher já se deparou gritando com o bicho. Ah! Aí o marido corre lá, o campeão. o Chessbuster. O caçador de rã, barata, de tudo.
Irmãos, mas voltando aqui ao nosso entendimento, para não perdermos o foco aqui. Temos que estar preparados sempre, sempre. Esse amigo aqui, ele não tinha pão, foi bater na casa do outro, meia-noite. Ao nosso entendimento aqui. Não busque a Deus só quando a coisa estiver difícil para você. Busque sempre. Eu até anotei aqui, não busque a Deus apenas por necessidades, mas por intimidade. Diga a glória a Deus. Você busca a Deus para ter comunhão diária com Ele. Uma aliança com Deus perpétua e diária. Irmão, não seja, com todo respeito a você, tá? Não seja aquele crente que pega na Bíblia só quando você vê na igreja, de domingo. Alguns nem estão fazendo mais. Não, pastor, agora é evolução, a Bíblia é eletrônica no celular. Só abre quando está na igreja e olha lá, pessoal. Está faltando intimidade para você. Está faltando essa comunhão, esse avivamento para você. Pega isso aí, jovem. Deus está falando com você. Não busque por necessidade, mas busque por intimidade. Diga a glória a Deus. Mas outra coisa, ele diz aqui, no versículo 8: digo-vos que ainda não se levante, se ainda não se levantar, no caso, para dar o pão, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Jesus está falando, ele vai bater na casa do amigo lá. Meia-noite, o cara já está com os filhos na cama. Não quero levantar, pai. Os filhos já estão deitados comigo, estamos aqui bem acomodados. Mas ele está dizendo que, ainda que não levante por ser amigo, vai se levantar pela importunação. A pessoa vai estar insistindo, vai bater na porta. Amigo, eu preciso. Meu irmão, até que o amigo levanta, para dar aquilo que é necessário, conforme está escrito aqui. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Às vezes encontramos portas fechadas. Nós não podemos desistir. Nós temos que insistir. Se é um propósito de Deus, você não pode desistir. Fala para quem está ao seu lado. Se for um propósito de Deus, não desista. Amém, pessoal? Continua batendo na porta que ela vai abrir para você. Mas o amigo não quer abrir, já é meia-noite. Continua batendo. Isso é o dever de orar sempre, que está lá em Lucas 18. E falou-lhes outra vez uma parábola sobre o dever de orar sempre. Lucas 18, versículo 1. Está aí, lê aí. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Desfalecer. Você não pode desistir. Tem dia que o cansaço bate, o desânimo, você recebe um não, mas você insiste. E você consegue. Eu sou prova real disso aí. De tantas quantas bênçãos o Senhor proporcionou para nós, porque nós ficamos batendo na porta. A gente ia lá, conversava. Não. Tem gente que o primeiro não ele desiste. Então não era para mim, né? Mas se o Senhor falou o seu coração fortemente que é seu, continua firme. A sua bênção está chegando em nome de Jesus. Continua batendo. Tanto é que na sequência, para nós terminarmos, ele falou assim no versículo 9: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vai abrir para você em nome de Jesus. Você não pode parar de bater na porta. Quem vai bater na porta aí, pessoal, diga eu vou. E quem não vai desistir, dá uma glória a Deus aí. Então a bênção vai chegar. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que legal, versículo 10. Porque qualquer que pede o quê? Ele está dizendo qualquer. É eu ou você. Ele não está dizendo se qualquer galego dos olhos azuis, esverdeados, se qualquer moreno, depois das 18 horas. Eu nasci às 23, né? Ela está nascendo dando nascimento. Minha mãe todo dia falava, você nasceu às 11h06 da noite. Tá bom. 11h06, amém. Glória a Deus. No dia 7, amém. Mas Deus não vai atender porque é alto, baixo, louro, da África, do Brasil, da Alemanha, da Suécia. Ele vai atender qualquer que bater na porta. Insista, bata na porta. Bater na porta, Senhor, eu estou aqui, minha causa é essa, o Senhor vai abrir, as portas vão se abrir, a vitória vai chegar e vai chegar em nome de Jesus. Qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aleluia.
Vou terminar por aqui. Tudo que foi falado aqui já é o suficiente para você sair daqui com uma grande vitória. Quem compreende esse texto, diga: eu compreendo. Então diga: a vitória já é minha. Então aplauda o Senhor, que a bênção é sua, em nome de Jesus, bem forte. Glória a Deus.